Agradeço o honroso convite para estar presente neste encontro da APAS, à semelhança do que sucedeu noutros anos. Na pessoa do Presidente da Direção, Dr. António Emílio Pires, cumprimento todos os presentes, bem como todos os colegas de painel. É esperado que a minha apresentação interligue a banca com as empresas e também com os clientes individuais. A maior lição da história é que todos esquecem as lições. A regulação e a supervisão bancária atual não quer esquecer as lições das crises europeias recentes, desde a longínqua Grande Depressão dos anos 30, da crise financeira do subprime 2007-2008, das dívidas soberanas 2011-2014, agravada pelo Covid, que interrompeu as cadeias de valor e desligou a economia, e, por último, estas guerras que eclodiram na Europa. A noção de risco assumiu o centro da atividade bancária. E sobre esta matéria gostaria de vos dizer que está entre nós o professor Carlos Costa, que esteve muito presente e muito ligado, nomeadamente pelo facto de ser membro do Comitê Sistémico e também do Conselho dos Governadores, e que colocou este modelo e esta cultura de risco dentro da supervisão bancária, fazendo da supervisão atual bancária algo completamente diferente do que aquilo que se tinha verificado até às crises, nomeadamente até 2012. E, portanto, é para mim, quase diria, na senda de Adolfo Simões Müller, cabe-me aqui explicar de uma forma muito incipiente, mas ao mesmo tempo muito comum, este modelo que a banca veio a adotar e que, de certa forma, é motivo para algumas das perplexidades que a vossa atividade tem. E, portanto, aquilo que eu vou fazer, ou que eu tentarei fazer no espaço de 15 minutos, não mais, porque a atenção também hoje das audiências não permite mais, é, de certa forma, fazer uma provocação que, obviamente, vai ser objeto de questionamento, eventualmente de discordância, pelo professor Carlos Costa, e que todos nós também iremos ouvir com particular atenção sobre estas matérias. As exigências da supervisão repercutiram-se nas empresas e nos clientes individuais. Aumentaram o escrutínio da análise da instituição financeira quanto aos seus clientes, não só, parceiros, na sua relação e percepção quanto aos diversos tipos de risco. Hoje analisamos, da última vez que contei eram 36, creio que já são mais, podem ser mais, depende também das instituições, 36 tipos de risco que hoje uma instituição financeira tem que trabalhar. Essencialmente, os riscos fundamentais é o risco operacional, é o risco de capital, liquidez, também a análise do governance, o risco de taxa de juro. Mas, além desses, temos o risco do modelo de negócio, de estratégia, o risco de mercado, o risco de sistemas de informação, fundamental. Os bancos hoje agem com dados e, portanto, os dados têm que ser exigentes e têm que ser precisos. E, quase diria, têm que ser automáticos, porque o supervisor quer automação relativamente a estes dados, de forma a que os mesmos não possam ser manipulados, como noutros períodos foram, pela mão humana. Os riscos de sistema de informação, os riscos da taxa de câmbio, o risco da contraparte, o risco da conformidade, o risco da solvência, o risco de incumprimento, o risco do conflito de interesses, o risco da sustentabilidade ambiental, social, aquilo a que chamamos ESG, e o risco reputacional. Enfim, entre outros, que obviamente não vos vou estar aqui a amassar com essa matéria, porque ela de facto é muito exigente e, portanto, hoje, na perspectiva da banca, nós não temos só apenas que olhar para um tipo de risco, isto é, eu empresto, vejo o que é que o cliente vale e, portanto, aguardo que o mesmo faça o seu cumprimento tempestivo.
De facto, o BCE, o Banco Central Europeu, com o Guidance to Banks on Non-Performing Loans, e a EBA, a Autoridade Bancária Europeia, com as Guidelines on Management of Non-Performing and Foreign Exposures, bem como, embora numa perspectiva diferente, o Comitê de Basileia, tornaram o negócio dos bancos, em termos de risco, mais conservador. Pretendeu-se uma desalavancagem da dívida, quer dos países, quer das empresas, quer das famílias. Mas a verdade é que o endividamento continua a aumentar. O endividamento mundial, no mês de outubro, atingiu 300% do PIB. Portanto, resolveu-se o problema com mais dívida. A legislação imposta pela regulação e pela supervisão europeia contemplou a cultura e os modelos organizacionais e impôs rácios de capital mais exigentes com o objetivo de preservar o maior ativo dos bancos, a confiança dos seus clientes num sistema fiduciário. Com estes requisitos de capital, pretendeu-se evitar corridas aos depósitos ou o risco de colapso financeiro, que de forma encadeada e por contágio pode provocar riscos sistémicos nesta indústria. No extremo, enquanto pilar da economia, o colapso do sistema financeiro pode provocar graves recessões, como já presenciámos na história. No outro plano, existem instituições que são sempre impactantes e de peso para o sistema financeiro, que se assume que podem contagiar o mesmo, ou seja, que não podem ser objeto de liquidação bancária. Ou seja, se nós tivéssemos que considerar entidades que não podem passar por liquidação, nós teríamos como entidades os chamados bancos sistémicos. Esses hoje são entendidos porque têm esse risco de contágio, não devem de ser objeto de resolução por liquidação. Adotou-se, em termos latos, aquilo a que se denominou por too big to fail, demasiadamente grandes para poderem cair. Ao contrário disto, lembremos-nos do que sucedeu com o Lehman Brothers, com o Banco Popular e também com o BES. O custo da insolvência ou resolução por liquidação destas instituições é muito superior ao custo da sua recuperação. Isto nunca mais se vai verificar. Instituições sistémicas, posso-vos garantir que são sempre recuperáveis pelos Estados. A diferença está no momento de atuação dos próprios Estados. Também ficou comprovado que esta atuação não pode ser passada 4, 5 anos depois. Tem que ser de forma imediata, à imagem e semelhança do que sucedeu, nomeadamente, na Irlanda, em que, passados 2 anos, a confiança estava reposta, e também no que sucedeu na Inglaterra. A principal missão dos bancos é proteger os seus depósitos, e o seu principal ativo é, como se disse, a reputação, a confiança reputacional. As questões que se colocam no caso de haver necessidade de apoiar uma instituição financeira são as seguintes: o quê, quando, como e com que dinheiro? E quando estas instituições são objeto de resolução bancária com liquidação, questiona-se quando se deixam cair, porquê, como e quais os riscos. Acontece que o default das instituições financeiras tem importância para o risco soberano de qualquer país, dado que pode motivar a descida do seu rating, aumentando os juros a pagar, com graves impactos nas contas e na estratégia orçamental de um país. O contrário também é verdade. Se existir mau rating, nomeadamente em Portugal da República, também existirá mau rating por parte dos bancos. Daí a necessidade de contas saneadas ser uma necessidade quer ao nível soberano, quer ao nível das instituições financeiras. Ambos comunicam. No limite, a degradação do ambiente económico pode levar a um pedido de assistência financeira e, por isso, a regulação bancária, designadamente a EBA, o BCE e o tal Comitê de Basileia não vinculativo, impuseram um sistema de gestão de riscos e uma política global de riscos que contraria e pretende mitigar o default do anterior modelo para o negócio bancário. Hoje, como consequência mais visível das políticas mais conservadoras de concessão de financiamentos bancários, o montante de crédito concedido pelos bancos é metade do que se verificava há 10 anos atrás. Sendo, no entanto, relembrar que conceder créditos continua a ser uma das principais funções dos bancos, de modo que os cidadãos e as empresas possam concretizar os seus projetos. O que é que faz um banco? O banco antecipa o futuro.
em termos de liquidez. Ou seja, eu não tenho dinheiro para investir, eu tenho liquidez, empresto àqueles que querem promover esses investimentos e, portanto, antecipo-lhes tempo. Portanto, os bancos lidam com o futuro, mas também lidam com o futuro numa outra perspectiva. Aqueles que me colocam à minha disposição a liquidez, que podem levantar de forma imediata, a curtos prazos, eu transformo em aplicações de longo prazo. Portanto, nesta dupla perspectiva, os bancos lidam com tempo e com expectativas. As instituições de crédito mobilizam assim fundos, fundamentalmente através da captação de depósitos e da emissão de dívida, e canalizam-nos para o financiamento da economia. Grosso modo, podemos dizer que a banca tem um papel ativo no equilíbrio entre os detentores de excedentes de liquidez e os necessitados dessa mesma liquidez. A concessão de crédito é assim uma das principais fontes de receitas dos bancos associadas aos juros cobrados pelos empréstimos e às comissões relacionadas com esse serviço. Relativamente às comissões, meia culpa, porque relativamente à margem financeira, se essa é totalmente legítima, relativamente à margem complementar, os bancos, que apenas visam, quando as taxas são muito baixas, tentar fazer aqui algum equilíbrio do seu próprio balanço, quando os juros sobem, mantêm as margens complementares na ordem dos 50%. Isto deveria ser visto pela supervisão comportamental, de forma a que não sucedesse. Ou seja, o comissionamento, que não esteja associado a um custo, deve ser reduzido para os seus limites normais e naturais. Na minha perspectiva, o que se leva em termos de margem complementares, o que a indústria leva, é de facto muito elevado para o serviço que prestam. E com isso levam um entendimento do público perante a banca e perante o supervisor, às vezes nem sempre consentâneo com o trabalho que os mesmos realizam. A concessão de crédito é, sim, uma das principais fontes, como disse, de receita. Mas esta atividade tem riscos, uma vez que não é possível garantir que todos os clientes reembolsem os seus créditos nos prazos contratados. Convém relembrar o que acima referi. O dinheiro emprestado corresponde aos excedentes de liquidez de pessoas e de empresas, não sendo por isso um ativo do banco, pelo que deve ser gerido com conservadorismo e com grande noção dos riscos associados a cada potencial operação. Quando um cliente bancário tem indícios ou incidentes de risco de dificuldade de cumprimento do plano de pagamentos do financiamento, ou, no limite, deixa de pagar as prestações do empréstimo, o banco classifica esse crédito como não produtivo, o chamado No Performing Loan, NPL, ficando a totalidade da exposição do cliente classificada como NPE, ou No Performing Exposures. Os créditos não produtivos representam um problema para os bancos por diversas razões. Por um lado, a instituição que concedeu o crédito pode incorrer no risco de perder parte ou a totalidade dos fundos, que não são seus, que emprestou, e deixa de ter o ganho esperado com a cobrança dos tais juros e, pelos vistos, comissões. As perdas geradas ou esperadas associadas a um NPL ou NPE têm de ser reconhecidas nas contas da instituição através do registro e reforço de imparidades. Este reforço penaliza os resultados dos bancos e, consequentemente, os seus rácios de capital. Consequentemente, os requisitos de capital tendem a ser superiores a instituições com elevado nível de NPLs, nomeadamente é monitorizada pelo supervisor numa base anual relativamente aos bancos sistémicos e de 3 em 3 anos nos bancos não sistémicos no âmbito de um processo de avaliação chamado de SREP. E, por fim, para além dos recursos que os bancos têm de afetar ao tratamento destes ativos, desviando-se das suas atividades centrais, nomeadamente conceder crédito, os bancos com elevados níveis de NPL poderão ter mais dificuldades em aceder aos mercados financeiros para a emissão de dívida e capital. Nos últimos anos, os bancos portugueses têm estado focado na redução dos créditos não produtivos, que chegaram a ter um peso de quase 18% do crédito total em junho de 2016. E hoje, numa trajetória descendente, têm cerca de 3%. Desde esse pico, os NPLs do setor bancário nacional têm seguido uma trajetória, como disse, descendente, tendo diminuído em relação a esses 18%, cerca de 35%, e sendo necessário ainda que esta tendência decrescente assim continue. Esta diminuição tem sido conseguida através do processo de recuperação deste tipo de ativos, que, entretanto, beneficiando também da fase positiva do ciclo económico, deixaram de ser não performing. Portanto, naturalmente, recuperaram. Através do abate de empréstimos
ao ativo das instituições, foram retirados de balanço pelas próprias instituições, ou através da venda de carteiros de NPLs, que, como nós sabemos, depois são revendidas a terceiros, que depois são revendidas a quartos, e depois, em termos de processos judiciais, temos as tais habilitações dos cessionários, e então já não sabemos qual o fundo especializado que recupera estes créditos, porque são consecutivos estas vendas. Saliente-se que a decisão de cada banco relativamente ao ritmo da redução de NPLs tem em conta o cálculo estimado do impacto negativo que a venda de carteiras de NPL pode ter sobre o seu capital, ou a assunção de que são perdas irrecuperáveis e, desta forma, de muito difícil ou quase impossível recuperabilidade. A redução dos NPLs é uma das prioridades das autoridades nacionais e europeias, existindo várias iniciativas em curso. No âmbito da supervisão, foram emitidas orientações ao nível do Mecanismo Único de Supervisão sobre o registro de imparidade para créditos que venham a tornar-se não produtivos, e isto foi feito a partir de 1 de abril de 2018, existindo também iniciativas para lidar com o estoque destes ativos. Dentre as últimas, os planos que os bancos estão obrigados a apresentar ao supervisor de plano de redução de NPLs, e que planos esses que se pretendem ambiciosos, mas realistas, e que vão sendo atualizados em função do caminho feito por cada instituição, com o conhecimento e concordância do supervisor bancário. Portanto, esta compressão obriga à venda das carteiras a estes fundos especializados. Outras iniciativas a nível nacional e europeu têm vindo a ser implantadas com o objetivo de facilitar a transação de NPLs em mercado, atuar de forma preventiva sobre a própria concessão de crédito e sobre a gestão precoce dos primeiros sinais de alerta relativos a esses créditos, de forma a mitigar o surgimento de NPLs no futuro e melhorar o enquadramento legal e judicial, que é central em processo de recuperação destes créditos. A verdade é que os bancos retiraram o foco do crédito em incumprimento para passarem a atuar com base em NPLs, ou seja, no Non-Performing Loans. E assim, de acordo com as orientações da supervisão, os créditos são analisados não com base em incumprimento, mas com base em indícios de risco, sendo acompanhados em stagers, nomeadamente 3, com a constituição de imparidades, consoante o aumento desses stagers. E a reversão desses stagers, também os prazos são diferentes, consoante venham de stage 3 para stage 2 e de stage 2 para uma situação de normalização de crédito. Para controlar o negócio bancário e os riscos, foi reforçado o controle interno, criando-se 3 linhas de defesa, assentes nas diretrizes do supervisor, transmitidas sobretudo nos avisos 3 de 2020 e na instrução 18 de 2020, que está agora a ser objeto de consulta pública. Gostaria-vos de vos dizer também que este aviso 3 de 2020 surgiu antes propriamente, o BCE tinha uma guideline, essa guideline era provisória e o supervisor português, de acordo com essa guideline provisória, gizou o aviso 3 de 2020. Entretanto, nestes últimos 4 anos, o que aconteceu é que nós tínhamos um documento muito robusto, que foi sendo adotado pelos outros países da zona do euro e, portanto, eles acabaram, sendo nós um aviso bastante forte relativamente ao modelo de organização dos bancos nacionais, acabaram por ser objeto de imitação, mas este aviso 3 de 2020, quando surgiu, foi dos dispositivos legais em termos de cultura de risco mais exigentes da zona euro. Temos assim 3 linhas que fiscalizam isto dentro do próprio banco. Portanto, o supervisor, neste modelo, colocou o banco a fiscalizar-se a si próprio. Portanto, não há forma de sair deste modelo. As unidades, numa primeira linha de defesa, as unidades de negócio e áreas conexas que geram o risco para a instituição e que são as principais responsáveis pela identificação, avaliação, acompanhamento e controle de riscos em que incorrem. Isto é aquela famosa norma, que é a norma de concessão, também de acompanhamento e recuperação de crédito, que deve estar ao nível das agências. Portanto, as agências passaram a perceber se há indícios ou não há indícios de incumprimento. E com isto, ativa-se o modelo de passagem de stage. Ainda não estamos em sede de incumprimento, ainda não estamos em sede de incumprimento ou de venda judicial ou de execução judicial. Os créditos estão a ser cumpridos.
A segunda linha são as funções de suporte e de controle, que incluem nomeadamente as funções de gestão de risco e de conformidade, as quais interagem com a primeira linha com vista à adequada identificação, avaliação e acompanhamento e controle dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pelas funções da primeira linha. Numa terceira linha, a função da auditoria interna, que realiza análises independentes e ordenadas para o risco, e também, aqui nesta terceira linha, pode-se colocar a proteção de dados. Há quem defenda uma quarta linha, que é integrada pelo Conselho Fiscal e os revisores oficiais de contas. Portanto, não há falta de linhas para acompanhar, eventualmente, os fatores de risco das carteiras de crédito dos respectivos bancos. E, portanto, o controle interno é verdadeiramente robusto e muito monitorizado. E assim, o mais natural é que quando um crédito chega ao estado de crédito vencido, a respectiva entidade credora já não é sequer uma instituição bancária, mas sim um fundo especializado que adquiriu, entretanto, a carteira de crédito em default. Os créditos passaram a ser acompanhados não de acordo com o incumprimento ao mora, como vos disse, mas de acordo com incidentes relativos ao balanço das pessoas coletivas ou incidentes das pessoas singulares, mesmo que estes não estejam em incumprimento, exigindo etapas na constituição de imparidades de acordo com a identificação e agravamento das dificuldades. No que toca ao incumprimento, as instituições bancárias têm de analisar as perdas reais e potenciais e negociar as carteiras de crédito por forma a não ultrapassar um rácio indicativo de 5% de NPLs. As instituições de crédito devem adotar mecanismos de mitigação e correção, tais como manter o crédito em carteira renegociando a dívida com o cliente, manter o crédito e executar judicialmente a dívida, vender o crédito em investidores especializados, obter dações em pagamento e operar abates ao ativo, entre outros. No âmbito de todo este processo, são fundamentais as avaliações dos imóveis, tendo sido estabelecidas políticas de avaliação interna, por forma a que exista uma análise para a venda imediata dos colaterais dados como garantia real. Todas as medidas de redução de NPLs que identifiquei são tomadas pelos bancos de acordo com dois critérios: o impacto na redução de rácio de NPL e o impacto no capital da instituição. E a venda das carteiras de crédito terá de ter em conta taxas de recuperação versus custos de recuperação. O fundamental é, pois, atuar em tempo útil. Para tal, devem também estar implementados sistemas internos de informação adequados que permitam monitorizar indícios de risco e que, perante o eventual incumprimento, permitem negociar, resolver e implementar medidas que evitem novas situações. Por outro lado, deverão ainda existir as denominadas listas dos maiores devedores, aquilo a que se denomina imparidade individual, com escrutínio regular e detalhado e que também permitam sinalização e intervenções imediatas na eventualidade de qualquer incumprimento. É nuclear para os bancos terem claramente definidos os critérios internos para identificar estes indicadores de improbabilidade de pagamento. Os bancos têm, assim, que avaliar todos os dias, em cada dia, a qualidade do crédito e a capacidade de reembolso dos seus clientes. A classificação das exposições como não produtivas devem ser feitas sem tomar em consideração a existência de colaterais, ou seja, devem ser feitas de acordo com a EBITDAs ou, eventualmente, para os sujeitos individuais, de acordo com os seus DSTs. Logo, todas as exposições, ainda que integralmente com hipotecas ou colateralizadas, com situações que evidenciam improbabilidade de pagamento, devem ser consideradas também como não produtivas. Sendo que todas as exposições a um devedor também devem ser consideradas como não produtivas quando as exposições não produtivas vencidas há mais de 90 dias forem superiores a 20% da exposição no balanço do banco. Aí estamos em face de um risco de contágio. Na eventualidade de se tratar de um grupo de empresas, então deve avaliar-se se a exposição a outras entidades também deve ser considerada como não produtiva. Portanto, contabiliza-se como grupo. O cliente doente pode curar-se. O período de cura terá de durar pelo menos 1 ano a 3 anos. Devendo existir evidências objetivas, documentais, de que a situação se mantém regular durante esse período.
Nesta altura, é admissível tomar medidas de reestruturação por forma a regularizar os valores em cumprimento por parte dos clientes que não têm condições de assegurar o cumprimento pontual das obrigações. Podem existir acordos de pagamento temporários, nomeadamente os PSIs e os PARIs. Esta situação pode resultar numa ou mais alterações às condições iniciais dos contratos. Este tipo de ferramentas de negociação é transversal a todos os segmentos e ciclos e tidos como preferencial na estratégia de negociação no âmbito do plano de acompanhamento de clientes em risco de incumprimento ou procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento. Podem ainda existir descontos ou perdões de capitais, FIIs ou comissões, acordos com vista à retoma contratual dos clientes, venda a terceiros, depois da resolução dos contratos e como estratégia que visa dar alternativa viável em caso de garantia hipotecária ao avanço do processo judicial, de ações de incumprimento ou adjudicações judiciais. São sempre adotadas medidas especiais para as situações de clientes em PER e quaisquer situações de insolvência obrigam à resolução do contrato, ou seja, a situação de insolvência há de ser considerada como fim da linha. O objetivo primordial é assegurar a sustentabilidade da dívida e a viabilidade do devedor, de modo a que não seja reclassificado para a situação, embora gradual, de imparidade. O banco formará ou não a convicção de que o problema ficará resolvido, mas deve ter em mente que existe um aumento significativo do risco, nomeadamente através do caminho dos esteios. Ora, recuperar a dívida depende da capacidade de reembolso do devedor, considerando os fluxos de caixa gerados pelo negócio. Mas deve ser efetuada uma análise assumindo a continuidade das operações, da razoabilidade e adequação dos pressupostos inerentes aos planos de negócio, verificando se os mesmos são adequados e suficientes para fazer face a todos os compromissos assumidos, não só com o banco, mas com os outros bancos e com as finanças e segurança social e, eventualmente, outros devedores, nomeadamente fornecedores. Na eventualidade de projetos imobiliários, a recuperabilidade da dívida através dos fluxos de caixa depende da avaliação dos ativos e de fatores de desconto temporais. As garantias são utilizadas para o pagamento de toda a dívida financeira, desconsiderando o cash flow operacional. Na eventualidade do devedor não gerar fluxo de caixa para assegurar o cumprimento integral do serviço da dívida, a recuperabilidade da mesma depende, ainda que em parte, dos fluxos de caixa para o banco que resultarem da dação ou da execução desse colateral associado. Relativamente às reestruturações e orientações da EBA, são de que as instituições de crédito devem monitorizar a qualidade das atividades de reestruturação de modo a certificar que não são utilizadas para atrasar uma avaliação da exposição enquanto incobrável. Doutor, em suma, eu vou já acabar. peço desculpa. A solução pode implicar a instauração de um processo judicial, assim, de acordo com as orientações da EBA, devem monitorizar-se os volumes e as taxas de recuperação, execução dos ativos, conversão em dívida ao capital, alienação das facilidades de crédito por meio de venda, a transferência para uma sociedade de gestão de ativos ou a titularização. Concluindo, estas são as soluções. Aquilo que está subjacente é para as entidades supervisoras e reguladoras, um never again. Os bancos têm que cumprir todo este regulatório perante o supervisor, que se traduziu também numa melhoria dos seus balanços e, portanto, na prestação de melhores serviços. Tudo isto visa nunca se chegar à situação de insolvência. Muito obrigado.